Olá, queridos alunos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Superior de Teologia do pastor João Ribe Palharim. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Antônio Alencar, faço parte da equipe de fé do nosso querido pastor, diretor estadual e coordenador do curso de Teologia aqui no estado do Rio Grande do Norte, pastor Ademir Pereira. E hoje, Deus me deu esse privilégio, essa alegria de ministrar esta aula para você. Antes de nós começarmos no conteúdo desta aula, já quero pedir um favor para você se inscrever no canal e também deixar o seu like aí, beleza? Eu quero, antes de tudo, fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus, ele venha abrir os nossos olhos. Está escrito lá no Salmo 119, no verso 18, abre, desvenda os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas das tuas leis. Então, vamos orar neste momento. Feche os seus olhos. Senhor, querido Deus e eterno Pai, graças nós te damos por esta oportunidade, meu Deus, a qual o Senhor nos concede de estarmos aqui para aprendermos mais a respeito da tua palavra. Está escrito no livro do profeta Oséias que o teu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Mas, meu Deus, esta pessoa que está neste curso, ela não quer perecer, e é por isso que está fazendo este curso de teologia. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha com o teu Espírito Santo e abra o entendimento, e que conforme esta aula for sendo ministrada, o Senhor, meu Pai, a cada vez vai abrindo o entendimento desta pessoa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Diga graças a Deus. A aula de hoje é aula sobre dons ministeriais. A gente vai dar continuidade na matéria pneumatologia. Nós estamos no nível expert, no módulo 4, pneumatologia 2, parte 2, aula 68. E hoje nós vamos falar sobre os dons ministeriais. Semana passada foi falado sobre os dons espirituais. Se você ainda não assistiu essa aula, corra para assistir, porque você vai aprender muito mais. Os dons ministeriais como ferramentas para o avanço, para o crescimento do reino de Deus. Agora nós vamos aprender sobre os dons ministeriais. O texto inicial, o qual nós vamos ler, se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, do versículo de número 11 em diante, diz assim a palavra de Deus: e Ele mesmo, Deus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu vou ler novamente esse texto, agora numa versão atualizada, na versão King James. Diz assim: assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Vou ler também o versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? O que Paulo está querendo dizer aqui, amados, é a seguinte coisa: Deus, em sua soberana sabedoria e conhecimento, viu que o corpo de Cristo precisava de liderança. Para este corpo ser edificado, ele levanta 5 ministérios: o ministério apostólico, evangelista, profético, pastoreio e também doutores ou mestres no ensino. E qual é o propósito de Deus em levantar esses 5 ministérios? Um único propósito: edificação do corpo de Cristo. E ainda, o texto vai dizer que esta edificação, aperfeiçoamento, é para
levar os santos à obra do ministério. Então aqui eu já quero te ensinar a seguinte coisa: esses 5 ministérios, eles foram constituídos por Deus para levar os santos a um aperfeiçoamento até eles estarem aptos para também colocar a mão no arado, para também dar continuidade na edificação do corpo de Cristo. Nós vamos adentrar em cada tópico aqui, a respeito de cada dom ministerial, e eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Como visto na aula anterior, os dons nos são dados para o fortalecimento e edificação do corpo de Cristo, para o crescimento da igreja e também para a edificação de cada membro da igreja. Nesta aula nós vamos falar sobre os dons ministeriais. Dons ministeriais são aqueles dados por Jesus Cristo à sua igreja para preparar seus servos para o trabalho na obra, visando o preparo e crescimento do seu corpo aqui na terra, conforme o plano de Deus. Assim como os dons do Espírito, descritos em 1 Coríntios capítulo 12, os dons ministeriais são dados pelo Espírito Santo conforme a necessidade da igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Cada um tem uma função dentro da igreja necessária para que a obra caminhe dentro da vontade de Deus. Não por acaso tais funções são distribuídas pelo Espírito, já que é Ele quem nos capacita e nos faz lembrar tudo o que precisamos para que o corpo de Cristo seja edificado. Cada um dos dons entregues ao corpo de Cristo tem um propósito de prepará-lo para o período de espera até a volta de Jesus Cristo. Enquanto aqui estivermos, o Espírito de Deus continuará a nos capacitar para a obra através de seus dons espirituais, ministeriais e de suporte até que Jesus venha. Talvez para você pareça novo esses dons de suportes, mas isso é um assunto para a próxima aula, onde será abordado também esses dons de suportes. Aqui já foi abordado os dons espirituais, nós vamos abordar nesta aula os dons ministeriais e na próxima aula os dons de suporte, ok? Nós vamos falar primeiramente sobre o ministério apostólico. Hoje, amados, nós vemos no Brasil alguns que se intitulam apóstolos. É importante frisar para você compreender que apóstolos, como os 12 apóstolos de Cristo, não têm na mesma autoridade, na mesma unção, no mesmo poder, não tem em nenhum lugar da terra. Nós já vamos ver aqui o significado de apóstolo, mas eu quero falar isso para ficar bem claro para você, que apóstolo, na mesma unção, autoridade, cujos 12 apóstolos, os 12 apóstolos de Cristo tinha, não tem mais, ok? O que apóstolo significa? A palavra apóstolos vem do grego e quer dizer um delegado, especialmente um embaixador do evangelho. Oficialmente uma pessoa comissionada por Cristo, um apóstolo com poderes miraculosos. Apóstolo, mensageiro, aquele que é enviado. Página 2. Eu quero ler para você a explicação que o pastor João Ribe Palharim, ele dá sobre o apostolado. Nas palavras do pastor João Ribe, está assim: palavra grega que quer dizer enviados, usada para se referir aos portadores que levam uma mensagem em nome de alguém. Os 12 discípulos foram os primeiros apóstolos designados por Jesus Cristo, para levar as boas novas em seu nome. Paulo e Barnabé, apesar de não terem sido nomeados na mesma ocasião dos 12 primeiros, também eram mensageiros de Deus e foram igualmente chamados de apóstolos. Isso está lá em Atos capítulo 14, versículo 14. Todos os que são enviados
a levar a mensagem em nome de Jesus são apóstolos. Não se reveste esta palavra de uma aura de exclusividade ou honra exacerbada, porque não é o carteiro que deve receber a honra, mas aquele que escreveu a carta com seu próprio sangue. Então aqui o pastor João Ribe, ele está comentando a simplicidade do que é um apóstolo, uma pessoa comissionada a levar uma mensagem, ou seja, um mensageiro. Hoje as pessoas colocam esta palavra apóstolo como se tivesse uma aura de espiritualidade, exclusividade muito grande, até mesmo alguns se acham, superiores aos demais. Só que mais uma vez eu friso, apóstolo na autoridade dos 12 não tem mais. Tem apóstolos hoje que são pessoas enviadas, para levar a mensagem do Evangelho, para pregar o Evangelho. Você que está assistindo este curso de teologia, você é um apóstolo, ou seja, um mensageiro, pois está escrito na palavra, lá em Marcos capítulo 16, versículo 16, ao versículo 15, onde nós devemos ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, ou seja, levar as boas novas, como apóstolo, levar a mensagem da salvação, da libertação, essa mensagem que salva, o pecador. E se você tem vergonha, faço das palavras, do apóstolo Paulo as minhas. Lá em Romanos, ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é salvação para todo aquele que nele crê, desde o grego ao judeu. Então Paulo, ele era um apóstolo, enviado, um mensageiro de Deus, que ele não se envergonhava do Evangelho, porque no Evangelho há o poder de salvar, cuja nenhuma outra mensagem no mundo tem tal poder para salvar, apenas a mensagem santa do Evangelho de Jesus Cristo. E nós fomos comissionados a levar esta mensagem, a propagar esta mensagem para todas as pessoas, Nós fomos comissionados a, como um arauto, levantar a voz e como um som de trombeta gritar, para todos ouvir que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Sabendo disso, eu quero entrar agora no dom ministerial profético. Se você ver bem no cenário, da igreja brasileira, eu poderia falar também até da igreja do Ocidente, esse dom profético, ele é um dom que eu posso falar que ele está apagado, no seguinte entendimento: hoje em dia, você não vê em nenhuma igreja, aqui do Ocidente, um ministério profético conhecido nacionalmente ou mundialmente. Nós vemos que esse dom, no meio do povo de Deus, ele está apagado. Na igreja brasileira, nós vemos apenas 2 dons, que é o dom ministerial do pastoreio e o dom ministerial do doutorado ou do mestre. Nós vemos que esse dom profético, até mesmo o dom evangelista também, nós vemos um pouco apagado no cenário da igreja brasileira. Apenas humildemente eu falo isso, não para engrandecer jamais, porque nós sabemos que tudo que opera em nós é o poder de Deus. Eu acho muito lindo quando Jesus disse para Pilatos, quando ele falou para Jesus: por que tu permaneces calado? Tu não sabe que eu tenho o poder tanto para te matar como para te tirar daqui? E ali Jesus fala para ele: nenhum poder você teria sido alto não fosse te dado. Então, o que eu vou falar aqui não é para engrandecer o homem, jamais, mas é para você entender o poder de Deus na vida deste homem. Hoje, falando de evangelista, eu só conheço um. Se você conhece, alguns, você pode até deixar nos comentários aí, para mim procurar conhecer essa pessoa. Mas humildemente eu falo que no Brasil eu só conheço um evangelista, que tem esse dom evangelístico de levar essa mensagem evangelística, que é o nosso fundador e presidente da Comunidade Cristã Paz Vida, também o criador desse curso de teologia, o pastor João Ribe Palharim. Se você ainda não assistiu a mensagem dele, eu convido você a assistir para você ver a unção de Deus sobre a vida dele, quando ele está pregando, e as almas que vêm diante do altar para se prostrar diante de Deus. É algo assim sobrenatural. Eu vejo que é um suporte que Deus deu para o pastor João Ribe,
para salvar, para alcançar os perdidos. Porém, eu não vejo isso em outros aqui no Brasil e nem mesmo no mundo. Não que eu tenha visto, mais uma vez cito, né? Se você conhece, você pode deixar aí nos comentários para que eu também tenha conhecimento. Bom, então vamos lá falar sobre o dom profético. Os profetas são pessoas chamadas por Deus para proclamarem a sua palavra aos homens. Em Ezequiel 33, do verso 1 ao 20, temos uma descrição das atribuições de um profeta, que não difere daquelas que são esperadas em um profeta hoje. Além de um atalaia, ou seja, um vigia, o profeta é também o responsável por admoestar, exortar, animar, consolar e edificar o povo, a igreja de Deus. O profeta, ele é levantado por Deus para trazer uma mensagem de Deus. O profeta, ele é um homem que tem uma íntima intimidade com o Senhor, porque o profeta fala daquilo que está no coração de Deus. Deus, para o profeta, revela os seus pensamentos, as suas intenções, o seu coração. Então, uma pessoa, para ser profeta, primeiramente, ela precisa ter intimidade com Deus. Vou te dar um exemplo aqui, lá no início, no princípio, quando a Bíblia fala de um profeta. E quem é este profeta? Abraão. A Bíblia vai dizer que Deus, ele vai em direção para destruir Sodoma e Gomorra por causa do seu pecado, e ele decide, né, porque ele teria, né, total autonomia de não passar na casa de Abraão, só que ele decide passar na casa de Abraão. E ali, conversando com Abraão, né, depois de ter uma refeição, que é bom frisar que é uma teofania, né, quando Deus ele aparece em forma humana. Então ali, depois de eles comerem, a Bíblia diz que Abraão vai acompanhando eles, e Deus decide revelar o que estava no coração dele para Abraão. E o que estava no coração de Deus, que Deus revelou para Abraão naquele momento? Que ele iria destruir Sodoma e Gomorra, que ele iria trazer a destruição sobre aquele pecado, sobre a abominação ali na cidade de Sodoma e Gomorra. Então, o profeta, ele tem essa característica de conhecer o coração de Deus. E aí também uma outra característica de um profeta é a sua intercessão. Assim que Abraão fica sabendo que Deus, né, vai destruir Sodoma e Gomorra, o que ele passa a fazer? A interceder por Sodoma e Gomorra. Aliás, pelos justos em Sodoma e em Gomorra. É importante frisar isso, que o profeta, ele tem essa sensibilidade e essa compaixão. Um exemplo claro é Jeremias. Se você ler o livro do profeta Jeremias, você vai ver o quanto Jeremias chora diante de Deus, orando por aquele povo, intercedendo por aquele povo. Isso é o que? Sensibilidade, é amor, é compaixão, diferente de Jonas. Se você ler o relato da história, né, do profeta Jonas, você vai ver que Jonas foi um profeta insensível. Jonas, ele não teve misericórdia do povo. Jonas teve misericórdia de uma árvore, mas não teve misericórdia de um povo que não conseguia discernir entre a mão direita e a mão esquerda, cujo próprio Deus, né, deixa isso bem claro para ele. Então, o profeta, ele tem essa sensibilidade, nessa compaixão, ele tem esse sentimento de interceder por aquela pessoa que, por mais que ele tenha trazido a mensagem e aquela pessoa não tenha dado ouvido, ele ora, ele intercede, ele clama. O profeta, né, por obrigação também, ele traz a palavra de Deus sem acrescentar nenhum por cento a mais e sem tirar nenhum por cento a menos. Assim como Deus lhe fala, ele passa a mensagem. Nós vemos, né, no Novo Testamento um homem que, nas palavras do próprio Senhor Jesus, disse que dos nascidos de mulher não houve nenhum maior do que ele. E uma característica do ministério profético, amados, é que no ministério profético não há muitos sinais de maravilhas, né? Pelo menos nós olhamos para a vida
né, do João Batista, nós vamos ver isso, que João Batista mesmo, ele não operou nenhum sinal. O povo mesmo vai dizer, certa vez quando Jesus ele estava no rio, né, não batizando, mas os discípulos batizavam, algumas pessoas dizendo, olha, João Batista não realizou nenhum sinal, mas tudo que ele disse a respeito deste homem, assim aconteceu. Então ali muitos passaram a crer. Então o ministério profético tem essa ênfase também na sua palavra. No Antigo Testamento, nós vamos ver ali alguns profetas que se destacaram, né, diante de sinais, né, de prodígios. Porém, se você olhar num contexto geral, a maioria dos profetas no Antigo Testamento não realizaram sinais e maravilhas. Nós vamos ver apenas Moisés, né, ali Josué, vamos dizer que Josué foi um profeta, mas ele foi mais um general, um líder, né? Samuel, você não vai ver, pelo menos que eu me lembro, nem um sinal miraculoso sendo realizado por ele, né? Você vai ver Eliseu e Elias. Pronto, esses 3 profetas no Antigo Testamento é que vão se destacar em sinais. Claro que tinha um propósito por trás desses sinais, né? Mas se você olhar em todo o ângulo, no todo o panorama da Bíblia, né, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você vai ver que o profeta, ele não é de realizar muitos sinais miraculosos, ele é mais de trazer uma palavra, revelada, uma palavra que vem diretamente do coração de Deus para o coração do homem. O pastor João Henrique Palharim, ele comenta a seguinte coisa: profeta, aquele que fala inspirado pelo Espírito de Deus. Deus costuma comunicar-se com o profeta através de visões e sonhos. A primeira pessoa que recebeu este título de Deus foi Abraão. Houve muitos outros, como Samuel, Elias, Isaías, Jeremias e Daniel. No Antigo Testamento, Moisés recebeu o título de o maior de todos os profetas, porque Deus não falava com ele por visões ou sonhos, mas face a face. No Novo Testamento, Jesus disse que entre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que João Batista, e que agora o menor no reino de Deus é maior do que ele. Os que são batizados com o Espírito Santo e com fogo podem receber, entre diversos dons, o dom da profecia. Todos os que ouvem o profeta têm o direito, dentro das Escrituras, de provar se a profecia é de Deus ou não. Aqui entra numa parte muito importante que você precisa compreender. Nem toda pessoa que chega dizendo, eis que te digo, eis que assim diz o Senhor, deve ser credibilizada por aquilo que está falando. É importante frisar que Paulo mesmo diz que quando algum profetiza, que tenha 2 ou 3 para julgar a profecia. É importante frisar que não é para julgar o profeta, é para julgar a profecia. O que você precisa compreender sobre profecia? A profecia, queridos, ela precisa estar alinhada de acordo com a palavra de Deus. Se a profecia ela não estiver de acordo com a palavra de Deus, esta profecia deve ser imediatamente rejeitada, lançada fora, deve ser recusada. Agora, para eu julgar uma profecia, para você julgar uma profecia, é necessário conhecimento. É necessário conhecimento. É necessário que eu tenha conhecimento dessa verdade. Porque se você for olhar à luz da palavra, todos os profetas foram inspirados pelo Espírito de Deus a profetizar. E tudo que eles profetizaram está registrado na palavra. E a palavra de Deus não muda. E tudo que alguém vier profetizar hoje tem que estar de acordo com esta palavra que não muda, com esta palavra que é eterna. Então nós precisamos compreender isso, porque muitas pessoas acabam caindo, neste conto do vigário, e seguindo falsos profetas, justamente por lhes faltar este conhecimento da verdade.
este conhecimento das Escrituras. Tem profecias que notoriamente a pessoa sabe, né, que aquilo ali não provém de Deus. Só que tem outras que nós precisamos ter o discernimento. E aí entra, né, a questão da aula sobre os dons espirituais. Na aula passada foi abordado o dom de discernimento de espírito. A primeira vez que eu ouvi falar deste dom de discernimento de espírito foi através da vida do pastor João Ribeiro. E eu me lembro como se fosse hoje, ele falando: olha, se você não quer ser enganado, além de você ter o conhecimento bíblico, né, o conhecimento da palavra, você precisa também ter o dom de discernir espíritos, para discernir se aquilo que o homem está falando vem do espírito do homem, vem do espírito de Deus ou vem do espírito de um falso profeta, de um espírito de mentira. Então, se você ainda não tem esse dom de discernir, né, espíritos, busque a Deus com zelo, porque Paulo nos instrui a fazer isso. Hoje em dia, né, tem se levantado muitos falsos profetas. Eu sigo uma página, né, de teologia. Normalmente eles costumam colocar lá algumas heresias, né, que eles descobrem aí nessa internet da vida. E eu vi, né, recentemente um homem, né, que se intitula lá profeta, ele ensinando sobre a unção, alguma coisa assim, do pó dourado. O que tem a ver pó dourado, né? Olha o grau, o nível que nós chegamos hoje. O povo está deixando a palavra, né, que traz vida, a palavra que traz sustentabilidade, a palavra que traz renovo, a palavra que aumenta a fé, como fala Romanos 10:17, que de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. As pessoas estão indo para mais entretenimentos, né, de pó dourado e por aí vai. Tem até a unção dos vingadores. Se você não conhece a unção dos vingadores é que o homem, ele fica parado e vem alguém atacar ele e ele sobrenaturalmente, entre aspas, né, faz um gesto com a mão e a pessoa cai lá no chão. Então é muita heresia, né? Muita mentira, muito falso ensino, e o povo, né, está perecendo porque está faltando conhecimento. Então o profeta de Deus, ele tem, né, essas características que eu falei para você, né, de trazer a palavra, né, de ter um espírito de intercessor, de se colocar no lugar do perdido, trazer a palavra como Deus mandou, não como ele quer falar, mas do jeito que Deus mandou falar. O profeta, ele deve ser um arauto, ele deve comunicar ao povo acerca do perigo, né? Se está vindo destruição, ele deve rapidamente comunicar que está vindo destruição, para que este povo se converta, como aconteceu lá em Nínive, né? Que Deus estava prestes a destruir Nínive, porém o profeta foi lá, pregou e o povo se arrependeu e aquela cidade toda foi livrada da destruição. Então esta é uma mensagem atual que nós devemos também proclamá-la, que é falar para todos que tudo isso aqui, né, vai passar, que virá o fim e que nós, né, o homem, deve se arrepender dos seus pecados. Voltando aqui para a apostila. Embora o ministério profético exista ainda hoje em nossos dias, através de pessoas escolhidas pelo Espírito Santo, Jesus deixa bem claro que devemos estar atentos aos falsos profetas e nos ensina como podemos conhecê-los. O texto diz: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eu não sei se você tem acesso à apostila impressa como essa, mas se você tiver ela, se você está com a caneta aí, grife essa palavra interiormente, né? Mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Cada árvore se conhece pelo seu fruto.
pois dos espinheiros não se colhem figos, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Pois do que há em abundância no coração interior, disso fala a boca. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Como que eu identifico um falso profeta, pastor? Professor, como que eu identifico um falso profeta? Jesus, ele deixa bem claro que o falso profeta, ele vem com a aparência de ovelha, só que o seu interior, ele está como um lobo. E o lobo, ele vem para o quê? Destruir. Ele vem para destruir, para matar. Ele vem para trazer a destruição. Então, primeiramente, é importante frisar que Jesus diz que no final, se não me falha a memória, lá em Mateus capítulo 25, se não me falha a memória, Jesus disse que muitos, ou é Mateus 7, você pode pensar depois aí. Jesus disse que no final, muitos lhe dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós profetizamos, e por aí em diante. Eu não vou distinguir um falso profeta pelos dons, e é importante frisar isso. O dom, amados, é uma dádiva vindo do alto para mim, é um dom de Deus, e Deus, ele dá este dom para o seu povo. Cabe à pessoa que recebeu o dom usar da maneira correta, porém, muitos, por estar com o seu interior corrompido, cheio de ganância, eles se levam, eles levam este dom, essa dádiva de Deus, a angariar para eles, o recurso. Eu entro já nessa questão. Bom, o falso profeta, ele é conhecido, e eu vou dar uma característica aqui, bem evidente de um falso profeta, da seguinte maneira: digamos que você está desempregado, sem nada, você tem 2 filhos para criar, está com o aluguel atrasado, e aí um irmão chega para você e diz: eu vou te ajudar. E aí ele consegue um trabalho para você, ele paga seu aluguel, ele paga uma cesta básica e você sai daquele aperto. Porém, o tempo passa, aquele irmão chega para você e diz assim: olha, você tem uma dívida comigo agora, viu? Você agora tem uma dívida comigo, porque quando você estava lá na sarjeta, você estava lá desempregado, senhor, dívidas, eu fui lá e te ajudei. E aí, esta pessoa começa a dizer: e olha, e se você sair desta igreja, você vai sair debaixo de maldição. O que é isso? Ele está prendendo aquela pessoa. E é importante nós compreendermos isso, porque um verdadeiro profeta de Deus, ele entende que se ele pôde ajudar alguém, foi Deus que o deu, foi Deus que o abençoou, para que ele ajudasse aquela pessoa. E outra coisa, o profeta de Deus entende que aquela pessoa não tem uma dívida com ela, não tem uma dívida. Porém, o falso profeta, por ter o seu interior corrompido, ele começa a aprisionar as pessoas. E você pode ver que a maioria desses falsos profetas, eles aprisionam as pessoas num ensino. Eles começam a dizer: se você sair dessa igreja, se você for para outra, você vai morrer, você vai para o inferno, você não vai ter mais salvação. Isso é uma característica de um falso profeta. Então, isso é um fruto de um falso profeta. Você não vai distinguir o profeta pelos dons, você vai distinguir o profeta pelo fruto que ele está gerando.
se ele está trazendo destruição, né, divisão, isso caracteriza, né, um fruto, né, de um falso profeta. Abrolhos, planta rasteira e espinhosa, que cresce no meio de vinha abandonada ou mal cuidada. Tanto a vinha como a figueira representa a casa do Senhor. Se mal cuidada ou abandonada, dá lugar aos abrolhos. Ainda que esta planta esteja no meio da vinha ou da figueira, não produz uvas nem figos, só espinhos. A casa do Senhor é o lugar do rebanho. Se os lobos se apresentassem como são, assustariam as ovelhas, por isso se desfaçam. A casa do Senhor é o lugar dos profetas, mas os falsos tentam passar-se por verdadeiros. Pelos seus frutos os conhecereis. Eles conseguiriam enganar se não fosse possível observar seus frutos, obras, atos, atitudes, comportamentos. E mais importante, suas palavras, especialmente as ditas em particular ou em pequenos grupos. Cada palavra reflete como espelho o coração da pessoa, porque a boca sempre fala daquilo que o coração está cheio. Outra característica de um falso profeta é que ele quer a honra para si. O falso profeta, amados, ele quer levar o povo consigo e não para Cristo. O falso profeta, ele não ensina que o povo deve se firmar em Cristo, que é a rocha. O falso profeta ensina que eles devem segui-lo se quiser chegar em algum lugar. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 13, o texto sagrado diz assim, ó: Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, miraculoso, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado dizendo, olha o que diz: vamos após outros deuses que não conheceste e servímo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. O falso profeta tem como característica levar o povo para seguir homens ou falsas divindades. E sabe por que é que Deus permite até mesmo que no meio do povo dele se levante um sonhador, né, um profeta, né, um falso profeta? É para provar se verdadeiramente o povo ama ao Senhor. O texto é bem claro no versículo de número 4. Ele diz: não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor. Então Deus muitas vezes permite um falso profeta, não é que ele concorde, é bom frisar isso, não que ele concorde com o falso profeta. Deus ele permite, né, o falso profeta se levantar para ver se verdadeiramente o povo ama ele ou não. E eu acredito que você sabe muito bem que tem pessoas que eles vão de igreja em igreja, né? Não, porque tem um profeta ali, tem uma profeta ali, tem uma mulher que ora isso aqui. E o povo não segue a Deus, ou seja, não tem um lugar onde ela se conscientize, é aqui que eu vou buscar o meu Deus, é aqui que eu vou cultuar o meu Deus, é aqui que eu vou aprender mais sobre a lei do meu Deus. O texto, no verso 4, o Senhor diz, ó: após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Deus, ele quer que o povo dele siga ele, sirva a ele, tema ele, ouça ele e se achegue a ele. A pergunta que eu te faço: você tem ouvido a voz de Deus? Você tem se achegado a Deus? Você tem servido a Deus? Você tem temido a Deus?
É isso que Ele espera de nós, é isso que Ele espera de você. Que você siga Ele, não o homem. Você não pode estar em um lugar por causa de um homem. Você não pode se colocar em um jugo o qual Cristo não te colocou. Se há alguém querendo colocar um jugo onde te obriga a ficar em um determinado lugar, determinada denominação, você tem que sair desse jugo. Porque Cristo, Ele veio para colocar o jugo dele, que é suave, o fardo dele, que é leve. E aí, depois você pode ler em casa, o capítulo 13, você vai ver o fim do profeta e também o fim do falso profeta e o fim daquele povo que segue esse falso profeta, que é a morte, a destruição. Porque a partir do momento que a pessoa para de ouvir a voz do Senhor, ela está, consequentemente, atraindo para si morte e destruição. Entendido até aqui sobre o dom ministerial do profético, o profeta, nós vamos abordar agora o evangelista. Evangelista, aquele que é chamado para pregar o evangelho em muitos lugares. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todos nós temos o dever de pregar o evangelho, seja por palavras ou por testemunho, ou ainda contribuindo com o ministério de outros pregadores, como por exemplo os pregadores do telhado, hoje responsável pela pregação do evangelho através de centenas de rádios no Brasil e no exterior. Além da distribuição gratuita de mais de 1 milhão de exemplares do livro Jesus, a Vida Completa, DVDs e CDs, com mensagens e ilustrações do Reino de Deus e também dos programas de TV. Porém, há aqueles que foram chamados de forma especial para trabalharem no reino como evangelistas, recebendo uma capacitação especial para isso. É importante frisar, amados, que o evangelista, ele tem esse ministério itinerante, de ir levando as boas novas, por todos os lugares. Nós vemos isso no Novo Testamento, quando se inicia uma perseguição muito forte lá em Jerusalém, após a morte do Estevão, quando a Bíblia fala que Felipe, ele vai para Samaria e ali ele começa a pregar o evangelho, levando as boas novas. Só que aí ele não para, não só ele, mas os demais, eles vão evangelizando, vão levando essa chama evangelística, no território todo de Israel e para fora de Israel. Essa chama também deve arder dentro de nós, essa chama deve queimar dentro de nós, como o profeta Jeremias, ele diz que quando ele pensava em parar de falar as palavras do Senhor, é como se uma chama queimava os ossos dele, e ele sentia a necessidade de falar, de comunicar a verdade, a mensagem do reino de Deus. E isso também deve acontecer em nós. Esse amor pelas almas deve queimar de nós, porque o evangelista, ele ama as almas, ele prega porque ele ama, vê aquele perdido sendo achado, vê aquele que está condenado à morte sendo salvo, sendo liberto, sendo transformado pela mensagem do evangelho. Voltando aqui para a apostila, o evangelista é essencial no propósito de Deus para a igreja. A igreja que deixar de apoiar e promover o ministério de evangelista cessará de ganhar convertidos segundo o desejo de Deus, tornar-se-á uma igreja estática, sem crescimento e indiferente à obra missionária. A igreja que reconhece o dom ministerial de evangelista e tem amor intenso pelos perdidos, proclamará a mensagem da salvação com poder convincente e redentor. Por incrível que pareça, nas igrejas, o ministério mais afetado é o ministério evangelístico. Muitas vezes, quando há um evangelismo nas igrejas, você vê um número pequeno de pessoas que estão dispostas a sair, a levar a mensagem, a comunicar o evangelho eterno às pessoas. Mas quando é algum evento, alguma festividade na igreja, você vê pessoas aparecendo de todo lugar. Em contrapartida, o que é importante, que é de sair das quatro paredes e levar a mensagem, você vê um número pequeno de pessoas. Talvez você possa dizer, pastor, é complicado, isso, às vezes até desanima. Só que aí nós temos que olhar para a Escritura, nós temos que olhar para o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sozinho,
iniciou uma obra que há 2000 anos continua de pé. E olhe que já teve milhares e milhares de homens que tentaram destruir, né, esta obra e que agora não conseguiram, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Podemos olhar para a vida também do apóstolo Paulo, que sozinho podemos falar que evangelizou uma boa parte, né, do Oriente ali. Então, sozinho, você, querido, com chama do Espírito Santo, pode fazer uma obra que 10, né, ou mais não conseguiram. Então você deve entender isso, nós precisamos entender isso, que nós temos a unção do Santo, que pode nos capacitar e nos levar a fazer uma obra cujo homem nenhum nunca fez, claro que para a glória do Senhor Jesus. Então essa chama evangelística, ela tem que arder dentro de nós. Nós temos que pedir este fogo, né, de evangelizar as nações, não só o Brasil, não só os estados do Brasil, mas as nações que precisam de ouvir as boas novas. O dom ministerial do pastoreio, né, os pastores, são aqueles que foram comissionados por Deus para cuidarem de parte do seu rebanho aqui na terra. Seu trabalho é cuidar, amar, ensinar, exortar e manter a ovelha no redil. Todo aquele que foi comissionado por Deus e falhar em seu trabalho prestará contas ao Senhor. O pastor, né, ele tem um ministério importante. Agora, o que é necessário nós compreendermos? O pastor, ele não é um ditador. O pastor, ele apacenta, né, as ovelhas. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão, né, se aproveitando deste título de pastor para, né, ditar regras, costumes ali dentro da igreja. E eu ouvi de um pastor muito experiente, ele disse assim, né, ele ministrando sobre pastores, ele falou: pastor, você deve entender que na igreja você não é o pastor, você é co-pastor com Cristo, ou seja, você é auxiliar de Cristo. As ovelhas não são suas, as ovelhas são de Cristo. E eu entendo bem isso. Quando você, né, está auxiliando um pastor na igreja, você entende, né, que a igreja ali, né, ela tem um pastor, né? No caso, a pessoa, o anjo que está dirigindo ali é a igreja, é o pastor daquela igreja que deve alimentar e assim por diante. Então eu entendo isso, né, quando o pastor, né, esse pastor que falou, ele cita que nós somos co-pastores, né, de Cristo. O pastor, ele é co-pastor de Cristo. E isso é importante, amados, porque tem muitos que não têm esse entendimento. E esse entendimento é algo que todos precisam ter. Eu posso falar que o ministério pastoreio é um ministério bastante importante na obra, né, do povo de Deus, né, na obra dos santos, né? E Ezequiel, ele vai falar, eu quero ler aqui rapidamente, Ezequiel, capítulo 34, as funções, o dever que o pastor tem referente à igreja, ao corpo de Cristo. Aqui no capítulo 34, ele vai citar que o pastor, ele deve ser aquele que cura as ovelhas. Ele deve ser aquele que leva as ovelhas para um lugar seguro. Aquele que alimenta as ovelhas. Aquele que supre, né, a necessidade das ovelhas. Você sabe por que muitos falsos pastores, falsos profetas estão levando multidões? Porque os verdadeiros pastores estão deixando de ministrar a verdadeira, genuína e simples palavra de Deus. Não estão alimentando o povo de Deus, né, com este trigo que é a palavra, que traz sustância, que traz força para as ovelhinhas de Cristo. O texto aqui é longo, né? Eu ia ler, mas por o tempo já está corrido. Eu vou deixar a referência, você pode ler Ezequiel capítulo 34, onde você vai ver qual é o trabalho do pastor. E eu quero levantar aqui um ponto que é importante. O ministério pastoral é algo que precisa ser cuidado.
O profeta Ezequiel vai dizer que o pastor ele deve cuidar do seu ministério, ele deve zelar pelo seu ministério. Porque se ele não zelar por esse ministério, se ele não cuidar das ovelhas, o Senhor das ovelhas, que é Jesus, ele vai tirar aquele pastor daquele pasto, né, daquele aprisco que estava ali cuidando das ovelhas, e vai colocar um outro pastor. Então é importante frisar, não sei se você está assistindo é pastor, você deve entender que você foi levantado por Deus. Agora você deve zelar por esse dom que Deus ele te deu. Você deve cuidar do seu ministério, você deve cuidar, amar, pastorear as ovelhas. Você deve abraçar as ovelhas, você deve alimentar as ovelhas com a genuína, com a sã doutrina da palavra de Deus. Para que estas ovelhas não pereçam, para que estas ovelhas não sejam destruídas, não sejam levadas por ventos de doutrinas. Muitas pessoas estão sendo levadas por ventos de doutrinas porque falta uma palavra forte dentro da igreja, uma palavra de conhecimento. Quando eu falo a palavra forte, amados, a palavra de Deus é forte, mas não interprete de que a pessoa vai estar gritando, não, é uma palavra de conhecimento, uma palavra que traz libertação para o povo de Deus. Quando eu ouvi a palavra de Deus, eu tinha 17 anos e eu me converti. E você sabe que 17 anos a pessoa é jovem ainda. E o meu histórico dos 17 anos para trás era de festa, de curtição. E quando eu cheguei na igreja, eu via, né? Claro que você observa tudo. E eu via alguns pastores, né? Pastoras, alguns irmãos conversando com a preocupação com os jovens dentro da igreja. Não porque a gente tem que jogar um jogo de luz aqui, não porque a gente tem que fazer uma coisa assim. E eu ficava sem entender, eu falava, meu Deus, mas por que isso? Eu sou jovem, eu estou aqui na igreja e eu não preciso disso. Eu não preciso estar numa bateria para estar, né, ouvindo a palavra, não preciso estar numa guitarra, num teclado. Não, eu estou aqui porque eu sei quem Cristo é, eu sei que há uma vida eterna em Cristo, e é isso que eu quero. Né? Mas esse entendimento veio, amados, por causa da palavra que eu ouvi. Não me esqueço nunca, quando eu cheguei em casa e ouvi, né, o pastor João Rico pregando, dizendo, olha, há um reino, e este reino é eterno, e neste reino não haverá choro, não haverá dor, não haverá ranger de dente, haverá vida e vida eterna. Então aquilo que falou comigo e que me prendeu a Cristo, né, foi saber quem Cristo é, o que Cristo fez e que Ele me ama, mesmo eu sendo imperfeito, né, não algum jogo de luz. E o que eu quero que você entenda com isso? O ensinamento da palavra, que me libertou. Então o que está faltando nos púlpitos hoje? É ensinamento, é palavra que alimente o povo, comida sólida para o povo, trigo fresco para o povo, pão fresco para o povo. E este pão está aqui contido na palavra de Deus. E o pastor precisa ter esse conhecimento. O pastor precisa levar este alimento saudável para as ovelhas. Porque as ovelhas não sofrem de inanição. A ovelha vem morrendo de sede para a igreja e a pessoa não traz uma palavra, né, onde vem alimentar a alma, o espírito, aumentar a fé da pessoa. A pessoa vai para outra igreja, segue um falso profeta. Então zele pelo seu ministério, debruce na palavra de Deus, leia, se alimente, faça como o salmista, como anseio mais de ti. Então anseie por mais da palavra, porque esta palavra que vai fazer não só você crescer, mas o seu ministério progredir, crescer cada vez mais para a glória de Deus. Eu vou passar para o último dom ministerial, que é doutores ou mestres. Os mestres são aqueles que têm um dom especial para esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus, a fim de edificar o corpo de Cristo. A Bíblia nos diz, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Os mestres ou doutores são pessoas a quem Deus capacita dia a dia para ensinar a todos aqueles que estiverem dispostos a provar o seu amor a Deus. É importante frisar isso. Quando você ora a Deus pedindo sabedoria na palavra, é importante você entender que essa sabedoria não vai vir do alto como se fosse assim uma bola, aí vai tocar na sua mente e de repente você vai ficar a pessoa mais sábia do mundo. Não. Você conhece a história de Salomão, creio nisso. Você sabe que Salomão ele fez um pedido a Deus, sabedoria e conhecimento.
Só para você entender o que é sabedoria e conhecimento. Conhecimento é eu saber que um tomate é fruto. Conhecimento é isso. É eu saber que um tomate é fruto. Sabedoria é um dom para mim saber usar aquilo que eu tenho conhecimento. Então, se o conhecimento me diz que um tomate é uma fruta, a sabedoria me diz que a tomate não combina com uma salada de fruta. O que eu quero que você entenda com isso? O conhecimento, amados, é algo adquirido. Salomão, ele não me recorda agora o texto, mas se não me falha a memória, em Eclesiastes, não me recordo. Mas ele mesmo diz que se debruçou em estudar e conhecer tudo aquilo que lhe deu desejo de conhecer. Flora, alguma coisa assim o nome, né? Flora, floresta, esse negócio aí. Ou seja, a sabedoria que Salomão adquiriu, não foi após ele orou ali, Deus deu sabedoria. Não, Salomão estudou. Salomão passou a ler. Como é que a pessoa ela quer ter sabedoria se ela não lê? Como é que a pessoa ela quer ter sabedoria bíblica se ela não lê a Bíblia? Você precisa entender, né, que para mim ser um bom doutor, um mestre, eu preciso conhecer. Há um filósofo brasileiro, Mário Cortella, se eu não me engano, é Mário Cortella o nome dele, e ele estava ministrando a palestra e disse assim: algumas pessoas dizem que eu tenho um dom da palavra, só que são 34 anos ensinando a palavra. Ou seja, são 34 anos um homem dedicado a conhecer, a estudar. Então vem, né, a sabedoria. Então você precisa entender que você, né, a gente, nós, para sermos bons mestres, né, exegetas da palavra, nós precisamos conhecer, nós precisamos buscar, nós precisamos nos aprofundar, né? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então aí você já entende, tem temor ao Senhor, já é um princípio, já é um início, mas você deve buscar esse conhecimento através do estudo, se debruçando nas Escrituras Sagradas. Em tudo que nós nos apresentamos, dispostos a fazer, devemos sempre lembrar que a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, se você quer mais de Deus, saiba que você vai ser cobrado, mas que isso não seja uma barreira para te impedir. Não, queridos, aprenda uma coisa: o Espírito Santo, ele veio para nos capacitar, para nos levar a uma maturidade, a um entendimento maior e conhecimento maior da palavra. Então, se você quer ser um mestre, busque, porque o Espírito Santo de Deus está do seu lado para te lembrar todas as palavras que Jesus disse e te capacitar a efetuar, a realizar uma boa e sublime obra. Amém? Se você compreendeu esta aula, você vai deixar aí o seu comentário de amém. Você também vai deixar o seu like e peço para que você continue firme, não desanime. Fazer o curso de teologia não é fácil. Há muitas distrações em nossa volta. Só que nós não podemos cair nessas distrações. Então, continue firme até o fim. Nós já estamos chegando à reta final deste nível expert. Então, vá em frente, porque eu tenho certeza que o seu galardão é certo para a glória de Deus. Você tem sido abençoado com este curso de teologia? Você tem sido abençoado através das aulas desse curso de teologia? Eu quero que você saiba que este curso só é realizado por causa dos pregadores do telhado. Você sabia que para este curso, a Paz e Vida chegar neste estado, foi porque outros irmãos de outros estados abençoaram esta obra, contribuíram para os pregadores do telhado? Então peço que você também, que tem sido abençoado e que tem esse amor e desejo de ver mais pessoas assim como você sendo alcançadas por este conhecimento, eu peço que você faça uma contribuição para os pregadores do telhado, porque eu tenho certeza que Deus, ele não vai deixar faltar para você. Aí, na apostila, na última parte, nós vamos ter um questionário, né? São
questionário com 5 questões, 4, onde você vai marcar um X, diz correta ou incorreta, e a 5ª discursiva. Você vai escrever aí o que você entendeu desta aula. Amém? Que Deus continue te abençoando, fique na paz e fique na bênção.